Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos começar falando da definição de derivadas parciais. A ideia vai ser só para ser um percussor para definir plano tangente. Então, vamos começando. Derivada parcial, nós estamos trabalhando com funções. Agora, de R2 para R, agora eu vou botar uma hipótese sobre o U. U, agora eu vou encher o saco para que seja aberto. O que quer dizer U aberto? Olha a videoaula de topologia, que quer dizer essencialmente que a fronteira é pontilhada. E eu pego um ponto x0, y0 em 1. Definição. Vamos botar por enquanto, por algum motivo, eu desejo calcular esse limite. Ou seja, x0 mais hy0 menos f de x0, y0 dividido por h. E se esse limite existir, todas aquelas coisas de cálculo 1, a gente define, tem uma notação para esse limite, como ∇f ∇x de x0, y0. Isso aqui a gente chama de derivada parcial em relação a x no ponto x0, y0. O limite, quando k tende a zero, agora deixo o x0 fixado e faço o y se mover. Esse limite, se existir, todas essas coisas de cálculo 1, a gente define como derivada parcial em relação a y no ponto x0, y0. Então agora, o que diferencia do cálculo 1 para o cálculo 2 é isso. Agora temos duas derivadas e são chamadas de parciais. E se tivesse R3? Bem, você coloca, vai ter o ∇f ∇z. E assim sucessivamente. Então, antes de começar a assustar falando da interpretação geométrica, essas coisas todas, vamos fazer exemplos rápidos. Então, o primeiro exemplo que estou pensando é o seguinte. Vamos supor que eu tenho f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Qual é a derivada parcial em relação a x disso? Bem, se eu olhar a definição, eu estou considerando o y como constante. Se eu estou considerando y como constante, derivada de constante é zero. Então, a derivada parcial disso aqui em relação a x é a derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de y ao quadrado em relação a x, zero. Então, isso aqui é igual a 2x. É a mesma coisa aqui, 2y. Você encara como x sumindo. Vamos fazer outro exemplo. Vamos trocar agora por x vezes y. Se eu trocar por x vezes y, a derivada parcial em relação a x, eu encaro o y como constante. Então vamos pensar na nossa cabeça, já que é a primeira vez que estamos fazendo. Se eu estou encarando o y como constante, vamos chamar y de k. Então eu estou dizendo que eu estou trabalhando com isso. Qual é a derivada parcial, ou seja, qual é a derivada em relação a x disso? Seria k. Só que o meu k, na verdade, é y. Só troquei as letras para acostumar com o cálculo 1. Então, olha o que acontece. Y. A derivada parcial em relação a y de xy é igual a x. Então, a operação é direto no cálculo 1. E só para avisar, se eu colocasse esse exemplo aqui, exponencial de xy, então vocês vão ter que usar a regra da cadeia. Derivada parcial em relação a x. Bom, qual é a derivada da exponencial? A derivada da exponencial é exponencial vezes a derivada de dentro em relação a x. Derivada em relação a x, y. E a mesma coisa aqui. Exponencial x. E se eu botasse mais y ao quadrado aqui? Bem, aqui não mudaria, mas aqui mudaria para 2y. E assim sucessivamente. A operação, eu acho que é intuitiva. Então, agora vamos explicar todas as hipóteses aqui, geometricamente. Então, passo 1, geometria analítica. O que eu estou fazendo, no fundo? Eu vou trabalhar, primeiramente, considero essa função auxiliar. Eu estou colocando de menos epsilon a epsilon, só para dizer que está definido em algum lugar. Em que, para cada t, nós associamos essa função aqui. F de x0 mais t, y0. x0 e y0 está fixado. Para cada t, então eu sei quem é o meu g. Então, isso aqui é uma função. Agora, vamos supor que por algum motivo eu queira calcular g' de zero. G' de zero
é o limite, quando h tende a zero, de g de h menos g de zero dividido por h. Quem é g de h? Substitui t por h. Quem é g de zero? Substitui o t por zero. Então vai ficar f de x0 mais h, y0, menos f de x0, y0, dividido por h. Derivada parcial em relação a x. Então, geometricamente, o que eu estou fazendo? Aqui está o meu ponto x0, y0. Eu estou trabalhando com U aberto para eu ter uma folguinha para andar horizontalmente. Tá? Se eu estivesse na fronteira, eu não teria essa folguinha. Dá problema técnico. E o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou fazendo t variar. Ou seja, eu estou considerando a curva sigma t igual a x0 mais t e y0. Então eu estou andando aqui horizontalmente. E quando eu ando horizontalmente, fica uma função de r para r, que é a minha f restrita a essa reta. Deriva. Quando eu derivo, eu vou achar algum coeficiente angular. Então vamos pensar em 3 dimensões. Então o que eu estou fazendo? Agora o meu eixo x é assim. Estou andando aqui. Apliquei a minha f. Quando se aplica a f, bem, vamos supor que eu sei o gráfico da minha f, que é uma superfície, bonitinha, como para a gente imaginar alguma coisa. Então se eu pegar a minha curva e aplicar aqui, ou seja, qual é a curva que passa pela superfície cuja sombra é essa? Bem, eu só vou desenhar. É isso aqui. A questão agora é que eu derivei. Se eu derivei, eu vou, em algum sentido, achar alguma direção tangente. Só que não é exatamente a direção tangente, porque é o coeficiente angular da reta tangente, etc. Então, no fundo, quando eu estou restringindo essa reta, eu estou pegando isso aqui, essa superfície, e cortando pelo plano. Esse plano aqui subindo. Então, exatamente a interseção é a curva. E nesse plano eu posso falar de gráfica, etc., e achar o coeficiente angular da reta tangente. Então, achei aqui um dos coeficientes angulares. Então, vamos pensar em vetores. Eu tenho uma direção tangente. A questão é que eu posso substituir tudo, essa função, eu trocar para isso. Deixa eu botar em amarelo aqui. Não, deixa em branco. y0 mais t. E fazer agora, só para ficar com a notação do quadro anterior, k, 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 e isso aqui é del f del y. Mesmo argumento, x0, y0 mais t, e eu estou agora aproximando assim. Novamente, eu preciso ter uma folguinha, por isso que eu estou trabalhando com o aberto. E o que significa isso? Vamos agora em 3 dimensões. O meu eixo y é assim. Daqui, é a mesma que eu cortar o plano e interceptar com o gráfico. Vai ser essa curva. E eu acho outra direção tangente. Deixa eu fazer com outra curva, fazer com rosa. Acho outra direção tangente. Uma direção, 2 direções, nós teríamos, teoricamente, um plano. Se temos um plano, nós temos uma equação. Aqui é o ponto x0, y0, e aqui é o f de x0 e y0. E eu vou denotar a equação do plano tangente por isso. Se pensar tudo, juntando todas as peças, com o coeficiente angular, com a interpretação que um mexe assim e o outro faz assim, do plano, o a e o b são coeficientes angulares, junta todas as peças, bem, esse a vai ser, na verdade, com todo de cálculo 1, del f del x, no ponto x0 e y0, e esse b vai ser del f del y, no ponto x0 e y0. Então, no fundo, as derivadas parciais vão me dar 2, no fundo, direções. Repara que eu desenhei em vetores, mas não é vetor, é um número real. Isso aqui eu vou fazer a próxima videoaula vai ser explicando esse vetor, como achar. E se temos 2 direções, com certeza, linearmente independentes, se as 2 derivadas existirem, se não for bico, tudo tem direito, então teríamos um plano. E
muitas vezes a gente gosta de falar de plano tangente. A questão agora, só para já adiantando, no contrário de cálculo 1, no cálculo 2 tem uma tecnicalidade. Pode acontecer de o plano não ser um plano tangente. Define um plano, de fato, mas qual é a interpretação do plano? Nenhuma. Porque o motivo é que, para ter plano tangente, eu teria que garantir essa direção caminhar muito bem. E para essa direção caminhar muito bem, eu teria que trabalhar aqui, restringir a G, derivar, subir. E pode acontecer disso aqui dar problema, ser totalmente... Não está contido, esse vetor aqui não está contido nesses dois, por exemplo. Tá? Ou seja, a gente vai trabalhar com derivada parcial só com duas direções. Ter duas direções, definir uma coisa que é todas as direções possíveis, tem um problema técnico aí. Tá? A gente vai contornar isso com conceitos de diferenciabilidade, classe 1, mas a princípio, aqui que eu vou operar muitas vezes nas contas. É isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.